E aí, galera, tudo beleza? Vamos para mais uma aula. Essa aula tem um tema muito especial, muito importante, pertinente demais em todos os vestibulares do Brasil afora, beleza? É uma nomenclatura que a gente precisa absorver muito forte. Aglomerações urbanas, beleza? Pegou o caderno do lado aí? Vamos embora para a aula, vamos nessa. Aglomerações urbanas, pessoal. Primeira aglomeração urbana, e aí é uma nomenclatura que é muito importante, que a gente tem que definir, são as metrópoles. O que são metrópoles? Então, são cidades que influenciam e polarizam outras cidades, tá legal? Então, essas palavras aí, ó, influência e polarização, são palavras importantíssimas. E preste atenção, influenciar em que setor, né? Polariza quais setores? Então, metrópole é um conceito econômico. Tá fechado? Pensa sempre nisso. Ao longo da aula você vai entender o porquê que eu estou falando desse conceito econômico, tá certo? Obviamente, a gente vai ter uma influência, uma polarização mais forte aí na questão econômica. Tá fechado? Beleza. Então, ó, essas metrópoles elas podem influenciar cidades próximas, coladas, vizinhas, fronteiriças ou até um pouco mais distantes. Perfeito? Vai depender da hierarquia da metrópole, que já já a gente vai ver. Bom, possuem, em regra, vários problemas espaciais, né? Então, as metrópoles, em via de regra, possuem vários problemas espaciais, problemas com questão de moradia, problemas ligados à violência, impactos ambientais, dentre outros. Perfeito? Como não é o foco dessa aula de agora, não vamos nos ater a isso, só chamei a atenção dessas questões, ok? Então vamos para cá, ó. Metrópoles. Existem várias metodologias para trabalhar metrópoles, fechou? Eu coloquei aqui a mais usual, a mais pertinente aqui em vários vestibulares, tá certo? Mas se você por acaso se deparar com alguma outra metodologia diferente, tenha sempre em base o que eu estou te passando, fechou? Cidades que influenciam e polarizam outras cidades. Então vamos lá, ó. Aqui você tem metrópoles globais, também chamadas de metrópoles mundiais, também chamadas de cidades globais, que mais para o finalzinho da aula a gente vai falar mais aprofundado, ok? Então, ó, são cidades que não só influenciam no território nacional, mas também no exterior, ó, apresentam grande variedade de serviços especializados, fechou? Já já eu conto um pouco mais sobre metrópoles globais para vocês, tá? Metrópoles nacionais, então, são cidades que por seus serviços e atividades influenciam no país todo. Tá fechado? No caso do Brasil aqui, ó, a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo como sendo as principais metrópoles nacionais, tudo bem? São Paulo tem um caráter de cidade global também, mas existe uma outra hierarquia que também te conto já já. Metrópoles regionais, então, são cidades que vão influenciar uma região, tá certo? Vão influenciar uma área um pouco maior, mas não necessariamente todo o território nacional, tá certo? A gente tem alguns exemplos aí como Manaus, a gente tem Belém, a gente tem Campinas, a gente tem Belo Horizonte, perfeito? Então, são algumas metrópoles regionais. E eu vou botar uma pulgazinha na sua orelha agora. Você sabia que Brasília é uma metrópole regional? Ué, mas Brasília não influencia todo o território nacional? Sim, influencia na questão legal, tudo bem? Só que metrópole, eu não falei para você que é um conceito econômico. Apesar de decisões econômicas em Brasília influenciarem todo o território nacional, você não tem um aspecto, por exemplo, de mercado de trabalho, você não tem um aspecto, por exemplo, de sedes de grandes empresas em Brasília. Então, por isso que Brasília é considerada uma metrópole regional. Fica atento que isso já caiu em algumas questões, ok? Centros regionais, né? Então são cidades médias, por exemplo, Niterói, por exemplo, Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro, enfim. Você tem várias cidades médias aí que elas vão influenciar uma regiãozinha menor, tá ok? E centros locais, então, são pequenas cidades que atraem a população da área rural, tá certo? Centros locais. Tá tranquilo? Vamos continuar então e vamos entender um pouquinho dessa hierarquia urbana. Aí tem o mapa do Brasil. Você repare bem que ao longo de todo o litoral a gente tem um processo urbano muito mais forte e presente,
né? E quando a gente vai entrando, quando a gente vai indo para o interior do continente latino-americano, essas manchas urbanas elas vão sendo reduzidas aí, né? Isso é fato, isso é comprovado historicamente, né? Através da expansão dos portugueses no Brasil, né? Primeiro a colonização no litoral, beleza? E depois seguiram para o interior. Bom, aqui a gente tem, ó, metrópole global. Repara que a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo como metrópoles globais aqui sendo localizadas, tá certo? E já eu explico para você o porquê delas serem consideradas metrópoles globais, tá certo? Estão dentro também metrópole nacional, né? Metrópoles regionais, centros regionais, enfim, né? Você então tem aí o território brasileiro com uma diversidade grande de cidades e tamanhos de cidades, né? E com vários processos urbanos diferenciados. Tudo bem? Vamos seguir. Conurbação. O que significa conurbação? Então, ó, a origem dessa palavra, a etimologia, né, vem de conúbio, casamento, e urbe, cidade, conurbação, né? Então, é um casamento de cidade, né? Uma cidade ela vai crescendo horizontalmente em direção a outra cidade. Na verdade, as manchas urbanas vão evoluindo de tal maneira que se encontram e se casam, entre aspas, né? Então, a gente chama esse fenômeno de conurbação. Tá? Então as cidades elas se juntam. Repara nesse mapa aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Repara que você tem em amarelo essa mancha urbana, né? Então, repara que você tem aqui, por exemplo, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, tá vendo? Ó, nesse lado leste da Baía de Guanabara, né? E o lado oeste da Baía de Guanabara, você tem a cidade do Rio de Janeiro, você tem Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita, né? Ou seja, Duque de Caxias. A mancha urbana, ela não vai, por exemplo, respeitar o limite do município. Ela não vai parar ali e depois dar continuidade, depois de tantos metros ou quilômetros, tá fechado? Essa expansão, ela é contínua, tá certo? Então, consequentemente, a gente chama isso de conurbação, tá? Isso é muito comum em áreas metropolitanas e já eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente faz com conurbação. Chegando agora na região metropolitana, né? O que é a região metropolitana? Então, é um conjunto de cidades conurbadas, lembra, né? Conurbação, com uma principal, uma metrópole, tá? Que as influencia, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui uma imagem para vocês, né? Para mostrar, por exemplo, uma área bastante conurbada, tá certo? E automaticamente tendo aí a região metropolitana do Rio de Janeiro como destaque aqui na setinha, tá vendo? A região metropolitana como destaque, tá? O que acontece, ó? A região metropolitana vai ser então o quê? Vai ser um município, a cidade do Rio de Janeiro tá aqui, ó, tá? Que é uma metrópole e vai influenciar as demais cidades, tá? Lembrando que região metropolitana é criada por lei, tá certo? Então, cada estado vai definir a sua região metropolitana, caso ocorra, ele vai criar uma lei definindo a sua área, o seu território. E isso é óbvio que pode ter mudanças ao longo do tempo. Terão municípios que vão, de certo modo, em um dado momento, serem mais influenciados, por exemplo, pela metrópole, e em dado outro momento vai ser influenciado por outro município, tá certo? E aí, consequentemente, os municípios podem entrar ou sair das regiões metropolitanas, tá certo? Dá um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente está colocando aqui para vocês, ó. O município de Maricá, ele já saiu, por exemplo, da região metropolitana do Rio de Janeiro e depois voltou, tá certo? O município de Petrópolis, ele também fazia parte da região metropolitana do Rio de Janeiro e desde a década de 90, do início da década de 90, já não faz mais parte, né? Ele faz parte da região serrana do Rio de Janeiro. Enfim, você pode aqui fazer essas mudanças porque a geografia ela é mutável no espaço. Ok? Vamos continuar. Vamos aqui pegar um mapa agora das principais regiões metropolitanas do Brasil, tá certo? Aqui você tem, ó, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, Campinas. Repara que, por exemplo, você tem a região metropolitana de Manaus, que territorialmente é bem grande, tá certo?
porém não ocupa, por exemplo, o mesmo quantitativo populacional que um Rio de Janeiro ou São Paulo ocupam, ou até Belo Horizonte, tá ok? Beleza, então a gente tem alguns exemplos nesse mapa de regiões metropolitanas. De um modo geral, a capital do estado, ela é a região metropolitana que é colocada, tá certo? Beleza. Megacidades, olha para cá. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Coloca no seu caderno aí, ó, um asterisco e marca assim, ó, conceito numérico. Lembra que para metrópoles eu coloquei conceito econômico? Aqui a gente vai colocar um conceito numérico, tá certo? O que está valendo são 10 milhões de habitantes. Se é uma metrópole ou não, aí é outro caso. De modo geral, sim, né? Uma cidade com 10 milhões de habitantes ou mais provavelmente influencia demais cidades, tá certo? Porém, o caso aqui não é esse, a gente está analisando apenas de forma numérica, então é um conceito numérico. E repara ainda que algumas cidades, por estarem próximas a grandes núcleos urbanos, né, ou dentro de megalópolis, e já já a gente vai entender o que é megalópole, também podem ser consideradas como megacidades, tá certo? Então, por exemplo, ó, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem 6 milhões e meio de habitantes, mas ela é considerada uma megacidade. Por quê? Porque ela é vista dentro do espaço metropolitano. A região metropolitana tem mais de 10 milhões de habitantes. Assim também a cidade de São Paulo, ó, que é o único representante brasileiro em megacidade. A cidade de São Paulo, puramente, tem 11 milhões e meio de habitantes, tá? Só a cidade de São Paulo. Porém, quando você pega toda a região metropolitana de São Paulo, você vai ver que tem próximo de 20 milhões de habitantes, tá certo? Beleza, então vamos continuar aqui, ó, com essa tabela. Essa tabela, a gente identifica algumas aglomerações urbanas, né, ao longo do mundo. Repara, por exemplo, em 1975, as 5 maiores cidades do mundo. E repara como em 2015, essas 5 maiores cidades, ó, tiveram algumas diferenças, tá certo? E se você pegar um pouco mais para trás, no início do século XX, você vai ver que essas cidades ainda tiveram grandes mudanças, tá certo? O que eu quero objetivar com vocês nesse slide? É que vocês percebam o seguinte, que a tendência, principalmente da segunda metade do século XX, para frente, é de que as cidades elas cresceram muito mais em países periféricos, em regiões onde não eram desenvolvidas ainda, tá certo? Tudo bem? Entenderam isso? Então a tendência hoje é de você constituir, por exemplo, grandes aglomerações urbanas em áreas ainda pobres, porque as áreas mais ricas do mundo, elas não possuem essa tendência de crescimento, ao contrário, tá? Existe um declínio, inclusive, em várias regiões ricas do mundo que tem uma população numerosa, tá? E isso a gente vai ver já nas próximas aulas. Fechado? O porquê dessa tendência. Vamos lá, então. Megalópolis. Então, o que são megalópolis? Ó, são grandes manchas urbanas com regiões metropolitanas conurbadas, tá certo? Então, uma região metropolitana se conurba com outra região metropolitana. A gente chama isso de megalópole, com uma ou outra ou com várias, tá fechado? Então, ó, aqui você tem uma proposta de uma megalópole no Brasil, tá? Isso até o início dos anos 2000 era muito discutido em livros conceituais, didáticos. Por quê? Porque a região metropolitana do Rio de Janeiro estava avançando para o oeste e a região metropolitana de São Paulo avançando para leste. Essa rodovia aqui, para quem não conhece, é a BR-116, é a Via Dutra, né? E dentro desse cenário aqui, você tinha algumas cidades que estavam crescendo, né? Principalmente por conta de investimentos público-privados, né? Então você tinha na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, cidades como Volta Redonda, Resende, Porto Real, cidades que, por exemplo, tinham investimentos aí na indústria automobilística, né, muito fortes. E aqui também você tinha Guaratinguetá, Lorena, né, no estado de São Paulo, Taubaté, São José dos Campos, cidades estavam crescendo bastante. O que se pensava aqui? Que a região metropolitana do Rio ia avançar para a esquerda, a região metropolitana de São Paulo ia avançar para a direita, e aí automaticamente ia formar uma grande mancha urbana, uma megalópole. Tá fechado? Isso não ocorreu, pessoal, porque após 2005, e principalmente se consolidando
com a crise mundial de 2008, essas cidades elas pararam de crescer. E aí, automaticamente, as regiões metropolitanas não avançaram para elas, consequentemente, essa megalópole não existe. Tá? Toma cuidado com isso, essa megalópole não existe. As questões mais antigas de vestibular, elas mostram esse mapa que eu estou mostrando para vocês como sendo uma megalópole, tá certo? Só que atualmente isso não ocorre. Porém, eu já mostrei para vocês, ó, a megalópole de Campinas, a megalópole de Santos, elas também podem formar, a região metropolitana de Campinas, com a região metropolitana de Santos e a região metropolitana de São Paulo podem formar uma megalópole aqui. Por quê? Porque o conceito de megalópole, bota aí ó, do lado, ó, conceito territorial. Então você já viu o conceito metrópole, que é um conceito econômico, você já viu megacidade, que é um conceito numérico, e você está vendo agora comigo aqui megalópole sendo um conceito territorial. Tá ok? Beleza? Vamos seguir aqui e vamos dar uma olhada na megalópole japonesa. Bom, a gente tem aqui, né, o Japão formado, é um arquipélago formado de diversas ilhas. Você tem as três principais aqui, ó, Kyushu, Shikoku e Honshu, tá? Essas três grandes ilhas, elas possuem cidades muito importantes, regiões metropolitanas muito importantes. E essas regiões metropolitanas, elas formam, sim, uma grande megalópole japonesa, tá fechado? Pegando aqui, ó, Tóquio, Nagoya, Osaka, tá fechado, pessoal? Então, essa aqui é uma grande megalópole japonesa. Perfeito? Tudo certo? Vamos entender agora aqui cidades globais. Vamos para elas, ó. São cidades que influenciam e polarizam todo o mundo. Sua maior influência acontece no campo econômico, ó, então no capitalismo financeiro. Então a maior influência da cidade global, lembra lá no primeiro slide quando eu falei para vocês de metrópoles, e eu falei que eu ia voltar e falar sobre metrópoles mundiais ou cidades globais? Então eu estou identificando agora aqui para você, tá ok? E essa maior influência, ela se dá através do capitalismo financeiro, ou seja, você tem aí ó, as bolsas de valor, o mercado especulativo como sendo o principal setor de influência dessas grandes cidades globais, tá certo? Então, ó, é o topo da hierarquia urbana, tá fechado? Então, ó, possuem características urbanas específicas. Então, para você se tornar uma cidade global, você tem que ter aeroportos internacionais, sede de grandes empresas, população numerosa, e eu falo aqui numerosa, eu não falo a quantidade, né, o número, como, por exemplo, uma megacidade precisa ter, né? Infraestrutura urbana elevada, com diversos equipamentos públicos, né? Você tem, por exemplo, museus, grandes teatros, você tem uma estrutura, uma malha de comunicação, fibra ótica e por aí vai, né? Bolsa de valor influenciadora a nível mundial. Também tem custo elevado de vida, porém, essa vida, através de cidade, ela é muito bem requisitada. Não vou falar aqui em qualidade de vida, porque é um fenômeno subjetivo, qualidade, tá certo? Mas eu vou falar aqui que existem vários recursos, ferramentas e atores urbanos que podem promover uma melhor habitação das pessoas nessas cidades globais, tá fechado? E ela tem uma hierarquia interna. As cidades globais elas podem ser consideradas como alfa, beta e gama. Já foi primária, secundária, terciária, hoje é alfa, beta e gama. Enfim, o que é mais importante é você identificar qual é a sua principal influência, né? Então aqui, ó, capitalismo financeiro. E vamos para esse mapinha que você vai entender bem. Aqui, ó, cidades globais, alfa, beta e gama, tá aqui na legenda, tá fechado? Então, por exemplo, pessoal, olha só, é lógico que você vai ter bolsas de valor, né? O capitalismo financeiro está sendo regido de forma especulativa pelas bolsas de valor, ok? Então, as bolsas de valor de Nova York, de Londres, opa, tá pra cá, e Tóquio, tá? São as principais hoje no cenário internacional, tudo bem? Agora, existem outras bolsas de valores que são importantes. A Bolsa de Valor do Estado de São Paulo, a Bovespa, né? A Bolsa de Valor de Singapura, a Bolsa de Valores de Hong Kong, Los Angeles, ou seja, né? Você tem diversas aí cidades globais, alfa, beta e gama, através da sua influência mundial, de acordo com o capitalismo financeiro. Agora, a gente pode dizer, por exemplo, que Paris é uma cidade global? Sim, está sendo identificado aqui.
Tá ok? A Bolsa de Valores de Paris é importante, só que hoje a maior influência vai se dar pela de Londres. Isso pode mudar? Lógico que pode mudar. Várias cidades e vários impérios já tiveram influência a nível mundial na história da humanidade, tá ok? Hoje, essas cidades estão colocadas aí. Quem sabe alguns dias, alguns anos para frente, essas cidades elas podem dar lugar a outras cidades. Tá ok? Pessoal, tá tudo certo? Então, ó, fim dessa aula. Prestou atenção, qualquer coisa, coloca na descrição aí do vídeo a sua pergunta que eu vou tirar, tá fechado? E um forte abraço do seu professor Luciano Paz. Valeu, galera! Tchau, tchau!